Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Agora a aula de matemática, né? Semana 12. Aula destinada para os alunos do sétimo ano, aqui é o professor Rogério. Hoje é terça-feira, tem aula de matemática, tem atividade na plataforma. Na quinta-feira tem a próxima atividade, tá bom? Vamos fazendo, vamos deixando tudo em dia, porque o bimestre está acabando. Nós já estamos em junho, daqui a um mês, em julho, ali no dia... Acho que daqui a um mês, exatamente daqui a um mês, acaba o bimestre. Aí a gente vai para recesso e aí só em agosto. Então fiquem espertos, tá bom? Não fica vacilando aí não. Então, essa atividade, essa semana 12, continuamos falando de números racionais e eu quero lembrar vocês aqui, ó. Vou até pegar aqui o meu laserzinho aqui, ó. Então vamos lá. Números racionais é aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Correto? Beleza. Só que lembra que a gente classificou? A gente estava estudando números fracionários. Então a gente aprendeu a somar, diminuir, multiplicar e dividir os números na forma de fração, tá? Agora nós vamos aprender os números na forma de decimais exatos, tá? Como que a gente vai fazer essas contas usando decimais exatos? Ué, professor, e vai pular os inteiros? Os inteiros nós já aprendemos no bimestre passado. Então, ó, nós aprendemos nas últimas aulas, nas duas últimas aulas, nós aprendemos como fazer as contas com frações. No bimestre passado, nós aprendemos como fazer as contas com inteiros e agora nós vamos aprender a fazer as contas com decimais exatos. Então, vamos lá? Vamos para a prática aqui, ó. Soma e subtração de números decimais trabalhando com decimais exatos. Então, pessoal, olha o que eu tenho aqui, ó. 0,5 mais 2,37. Professor, como é que eu faço para fazer essa soma? É muito simples. A primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte. Esses números que estão aqui, ó, antes da vírgula, eles são chamados de casas decimais. A gente fala que ali são casas decimais. Então, se tiver dois números antes da vírgula, eu tenho duas casas decimais. Se tiver um número antes da vírgula, eu tenho uma casa decimal. Se tiver três números antes da vírgula, eu tenho três casas decimais. E por aí vai. Tá? Esse 5, como aqui só tem uma casa decimal a gente chama de décimo. Duas casas, centésimo. Minha letra fica bem feia. Mas enfim, centésimo. Três casas, milésimo. E vocês já aprenderam, tá? Aprenderam nas séries anteriores. Mas fica aí a dica. Uma casa, décimo. Duas casas, centésimos. Três casas, milésimos. E por aí vai, tá? Mas tudo bem, isso aqui não é tão importante. O importante é a gente saber fazer a conta, né? Não adianta nada a gente saber o nome das coisas, mas a gente não saber fazer a conta. Então, vamos aprender a fazer a conta. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, para ficar fácil, é vocês igualarem as casas. Pô, professor, aqui tem duas casas decimais, aqui só tem uma. Então, você pode igualar. Como é que eu faço para igualar, professor? Basta vir colocar um zero aqui, ó. Então, ficou assim, ó, 0,50 mais 2,37. Viram? Ó, antes tinha só uma casa, 0,5. Mas eu posso vir e igualar e colocar assim, ó, 0,50. Não muda em absolutamente nada o número. 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Professor, e se eu quisesse colocar mais um zero aqui? Poderia? Poderia. Não tem problema nenhum. 0,5 é a mesma coisa que 0,50, que 0,500, que 0,5 mil, é a mesma coisa, tá bom? Esse zero que você está colocando aí, ele não faz diferença nenhuma. Tá, professor, e por que você está colocando? Para na hora da conta, a gente poder ter a mesma quantidade de casas decimais e assim não ter erro. Então, ó, eu estou somando agora 0,50 com 2,37. Se você tiver muita dificuldade para fazer, você pode colocar assim, ó, 2,37 e 0,50. E aí você faz a conta. Ó, viram que é vírgula embaixo de vírgula? Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, e aí você faz a conta normal. Ó. Quanto que é 7 mais 0? Bom, 7. Quanto que é 5 mais 3? 8. Vírgula, embaixo de vírgula, e o 2 mais 0, 2. Então, qual que é a resposta final? 2,87. Simples assim, tá bom? Vamos para a próxima? Olha lá.
Agora, em vez de somar, eu estou subtraindo. 3,78 menos 2,1. Bom, a primeira coisa que eu falei é iguale as casas decimais. Ó. Aqui tem duas. Então, aqui eu vou colocar duas também. Ó. Pronto. Então, a conta ficou assim. Ó. 3,71 menos 2,10. Igualado às casas decimais. Bom, agora eu vou montar aqui, se você tiver dúvida, tá? Se você não tiver, se você sabe fazer essa conta rápida, faz conta rápida. Eu vou colocar aqui, ó, do lado, ó, 3,71 menos 2,10. Lembrem-se que quando a gente está fazendo uma conta de menos, geralmente quando a gente vai montar, a gente coloca o número maior em cima, tá? Para ficar uma coisa mais organizada. 1 menos 0 é 1. 7 menos 1 é 6. Vírgula, né? 3 menos 2, 1. Então, a resposta final, 1,61. Beleza? Professor, como é que eu vou saber se eu vou colocar o positivo ou negativo na resposta? É só você observar quem é o maior número. Quem é maior número? 3,71 ou 2,10? É o 3. Então, o 3 ele é positivo. Como o 3 é positivo, a resposta continua positiva. Lembrem-se disso? Lembra que o sinal é daquele maior número, tá bom? Próximo. Trabalhando com decimais, vamos lá. Opa, agora ficou melhor. Observem que eu não preciso mais igualar as casas, ó. Duas casas aqui, duas casas aqui. Ok. Mas observem agora uma coisa. Os dois números eles têm sinal de negativo. Então, isso significa que eu estou devendo 1,70 para uma pessoa e 0,15 para outra pessoa. Pessoal, quando os números tiverem o mesmo sinal, a gente sempre vai somar. Então, os números têm o sinal de negativo. Os dois números têm um sinal de negativo? Sim, professor, os dois números têm um sinal de negativo. Então, a gente soma essas duas dívidas para poder saber qual é a dívida maior. Então, ó, vai ficar assim, 1,70 mais 0,15. Professor, mas era um sinal de menos. Eu sei que é um sinal de menos. Só que são dois sinais iguais. Toda vez que tem contas com sinais iguais, dois sinais iguais, a gente vai somar esses resultados. Tá bom? Então, ó, 0 mais 5 fica 5, 7 mais 1 fica 8 e 1 mais 0 fica 1. Vírgula embaixo de vírgula. Então, resposta final aqui, ó, 1,85. O segredo está aqui, ó. Qual é o maior número? Né? Se você não olhar para o sinal, não seria 1,70? 1,70? Então, sinal de 1,70 nele. Tá bom? Então, pessoal, dois números somados quando tem os sinais iguais. Sinais iguais, somos números, tá bom? Então, é isso. É muito simples as atividades que vão ter na plataforma. Acesse a plataforma, realize as atividades, você não vai ter problema nenhum. Se tiver, é só me procurar, tá bom? Tchau, tchau, até mais.